Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar um capítulo da matemática muito importante. Dentro de aritmética, o primeiro capítulo conhecido como operações com os números inteiros. Só para começar, eu quero esclarecer uma coisa. Tudo que a gente falar aqui nessas aulas vai ser sobre os números inteiros. É como se os números decimais, as frações que não nos levam a números inteiros, não existissem. A gente está aqui no mundo dos números inteiros. Legal? Muito bem. A gente vai começar com dois conceitos muito importantes, conceitos que vão dar base para a gente desenvolver todo o conteúdo dentro dos números inteiros, que são os conceitos de números primos e números compostos, ok? Vamos ao quadro. Legal, gente. Olha só. Números primos e números compostos. Primeiro a gente tem que entender o que é que vem a ser os números primos. Os números primos são os números que possuem apenas dois divisores naturais distintos, ele mesmo e a unidade. Quais são os números primos, gente? Na verdade, a gente vai colocar aqui apenas os primeiros números. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Destaque para o número 2, ok? O número 2 é o único número primo que é par, ok? Todos os outros números primos são números ímpares. Muito bem. Só um detalhezinho. Gente, duas coisas importantes para serem ditas aqui. Primeiro, a sequência dos números primos não obedece a uma lei de formação. Então a gente não pode criar, pelo menos até hoje ninguém descobriu, um termo geral ou uma lei de recorrência que permita que a gente consiga, por exemplo, prever o milésimo número primo. Isso, pelo menos até agora, volto a repetir, não tem condições de a gente pensar. Tudo bem? E a outra coisa é algo muito importante, que é sobre o número 1. Gente, número 1, ao contrário do que muita gente pensa, não é um número primo. Porque o número primo tem que ter exatamente dois divisores naturais distintos. Então o 1 só é divisível por ele mesmo. Alguém pode até pensar assim, 1 é divisível por ele mesmo e por 1. Mas nesse caso, gente, ele mesmo e 1 seriam a mesma coisa. A gente não tem dois divisores distintos. Então guarde isto. 1 não é um número primo. Legal? Muito bem. A gente volta agora para ver a ideia de números compostos. Vamos lá. Olha só, gente. Números compostos são números que podem ser representados pelo produto de dois ou mais números primos. Dois ou mais destes aqui. Vamos ver uns exemplozinhos? Olha só. 6. 6 é igual a 2 vezes 3. Repare que 2 e 3 são os primos de 6. 6 é composto por 2 e por 3. Ok? 50. 50 é igual a 2 multiplicado por 5 ao quadrado. Olha só, 5 ao quadrado é igual a 25 e 25 vezes 2 dá 50. Então, 50 é um número composto. Observe o nome, composto. Quem é composto é o número que é composto por números primos. Legal? Muito bem. Olha só, daí surge uma pergunta. Dá para a gente decompor um número composto em números primos? Claro que sim. Vejamos dois exemplos. 360. Ora, para a gente decompor o 360, que não é um número primo, a gente vai decompor em números primos, a gente vai passar uma linhazinha vertical aqui e vai começar a pensar sobre os números primos que a gente pode colocar aqui para dividir o 360. O primeiro deles é o 2. Ora, 360 dividido por 2 dá o quê? 180. E aí você repete a pergunta, ainda dá para dividir por 2? Dá sim para dividir por 2. Então vamos dividir. 180 dividido por 2 dá 90. Ainda dá para dividir por 2? Com certeza. Vamos lá. 2, 90 por 2, 45. Agora não dá mais para dividir por 2. Aí a gente pensa no próximo primo. 3. Dá para dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Ainda dá para dividir por 3. E aí 15 dividido por 3, 5. Mais uma vez, 5 não dá por 3.
mas dá por ele mesmo, que também é primo, 5. E 5 dividido por 5, 1. Legal? Ok. Agora a gente pode reescrever esse número da seguinte forma. 2 a terceira, porque olha, 2 vezes 2 vezes 2. 3 fatores 2, 2 a terceira. Multiplicado por 3 vezes 3, ou seja, 3 a segunda, multiplicado ainda por 5. Portanto, o 360 pode ser reescrito 2 a terceira vezes 3 a segunda vezes 5. Atenção, gente. 2, 3 e 5 são os primos de 360. Quando a gente decompõe 360, aparecem esses três caras aqui na condição de primos. Legal? Vamos tentar o 2100. Olha só. 2100 dá por 2, vai ficar 1050. Dá para dividir por 2 novamente, aí a gente vai ter 525. Aqui a gente tem condições de dividir, sim senhor, por 3. Aí a gente vai ficar com 525 dividido por 3 dá 175. Aqui não dá mais por 3, aí a gente tem o 5. 175 dividido por 5 me dá 35. Dá para dividir novamente por 5 e aí dá 7. E 7 é primo, então finalmente por 7, resultado 1. Acabou a decomposição, a gente reescreve o número. 2 a segunda, vezes 3, vezes 5 a segunda, vezes 7. Olha, aqui a gente tem 4 números primos, não é assim? Portanto, o 2100 decomposto em números primos fica assim, e a gente pode afirmar que 2, 3, 5 e 7 são os primos de 2100. Temos ainda um terceiro exemplo. Olha só, 1100. Novamente, 1100 dá para dividir por 2. Aí a gente vai ficar com 550. Dá para dividir novamente por 2. A gente encontra 275. Em seguida, a gente tem 5. Aí a gente fica com 55. Novamente 5. Fica 11. E 11 já é primo. Portanto, 11 eu tenho aqui 1. Ok? Reescrevendo isto aqui na forma fatorada, a gente vai ter 2 a segunda vezes 5 a segunda vezes 11. Novamente, 1100 pode ser reescrito na forma fatorada, legal? E a gente novamente pode afirmar que 2, 5 e 11 são os primos de 100. Ok? Seguindo o caminho, olha só. Múltiplos de um número. Esse é um conceito muito importante para a gente, ok? Então, muita atenção agora. Olha só, os múltiplos de A são números que podem ser representados pelo produto, ou seja, pela multiplicação de A por um outro inteiro qualquer. Legal? Olha só, quais são os múltiplos naturais? Naturais significa que aqui não vale número negativo, não é isso? Então, quais são os números que são múltiplos naturais de 8? 0, 8, 16, 24, 32. Observe que todos esses números podem ser escritos como sendo 8 multiplicado por outro inteiro. Exemplo, 0. 8 vezes 0. 8 vezes 0 é igual a 0. Então, a gente tem que o 0 é um múltiplo de 8. O 8, o próprio 8. 8 vezes 1 dá 8. Então, 8 é múltiplo dele mesmo. Vamos pegar agora o 32. Ora, 32 é igual a 8 vezes 4. 56 pode ser escrito como 8 vezes 7. Legal? Olha a observação, gente. Essa observação é importante. O 0 é um múltiplo comum a todos os inteiros. Qualquer número tem o 0 como múltiplo. Guarde isso. Ok? Imagine, por exemplo, eu posso afirmar que 0 é múltiplo de 5? Posso, porque 0 vezes 5 dá 0. Eu posso afirmar que 0 é múltiplo de 100? Também posso, porque 0 vezes 100 dá 0. Legal? Olha um outro exemplo. Quais são os múltiplos de 6? Só um detalhe. Gente, cuidado com esse exemplo em relação ao anterior. No exemplo anterior, veio a palavrinha mágica naturais. Então, a gente só pôde pensar em números não negativos. Partimos do 0 para números maiores. Aqui ele fala em números múltiplos de 6. Ok?
Então a gente pode ter números negativos também. Exemplo, menos 12 é múltiplo de 6? É. Não é natural, mas é múltiplo de 6. Por quê? Porque menos 12 é igual a menos 2 vezes 6. Então a gente também tem números múltiplos de um número negativos. Ok? Vamos continuar. Olha só, gente, o que eu falei. A gente aqui também tem números negativos. Não nos esqueçamos disto. É muito importante. Quando ele fala em múltiplos, a gente também tem que admitir os negativos. Ok? Exemplo, olha o menos 12, sobre o qual a gente já discutiu. Menos 12 é o mesmo que 6 vezes menos 2. Menos 6 é igual a 6 vezes menos 1. Temos o zero, sobre o qual a gente também já discutiu, né? É um múltiplo comum. Vamos pegar agora o 18 como exemplo. 6 vezes 3 e assim por diante. Ok? Mais uma vez, olha, o 30, 6 vezes 5. Ou seja, a ideia de múltiplo é muito simples. Vamos repetir. Um cara é múltiplo de A se ele pode ser reescrito da seguinte forma: A vezes um outro número inteiro qualquer. Ok? Uma observação muito importante. Essas duas palavrinhas, elas têm muito a ver uma com a outra. Múltiplo e divisível. Se um número é múltiplo de A, a consequência é que ele é divisível por A. Observe, 18 é múltiplo de 6. Portanto, 18 é divisível por 6. Olha só, 18 é múltiplo de 6. Por quê? Porque 18 pode ser escrito como 6 vezes 3. Agora, olha só a consequência disso. Se a gente passar esse 6 para cá dividindo, a gente tem que 18 dividido por 6 deu 3. Ou seja, a divisão deu exata. O que é que isso significa? Que 18 conseguiu ser dividido por 6. Ou seja, 18 é divisível por 6. Só um detalhezinho. Olha aqui de novo. Gente, as palavras são quase que sinônimas. Uma, na verdade, é consequência da outra. Se por acaso, vou repetir, 18 é múltiplo de 6 e é, a consequência é que 18 pode ser dividido por 6 e o resultado dá inteiro. Em outras palavras, 18 é divisível. Ser divisível significa, ao ter sido dividido, o resultado dá inteiro e não ter resto. Legal? Novamente, vamos dar uma olhada no exemplo. Se 18 é igual a 6 multiplicado por 3, isso significa que o quê, gente? Olha aqui em cima, olha aqui em cima. Se 18 é igual a 6 multiplicado por 3, isso significa que 18 dividido por 6 dá 3, valor inteiro. Portanto, 18 é divisível por 6. Daqui a pouquinho, daqui a muito pouco tempo, a gente vai entender também que o 6 é divisor de 18. O cara que divide é o divisor. O cara que sofre a divisão é o divisível. Legal? Ok, vamos continuar. Olha só, 45 é múltiplo de 5. Portanto, 45 é divisível por 5. Ok? Vamos reescrever isso. 45 é igual a 5 vezes 9. Consequência, 45 ao ser dividido por 5 deu inteiro. Portanto, 45 é divisível por 5. Em poucas palavras, se o número for múltiplo de outro, é porque ele é divisível por esse outro. Legal? Gente, infelizmente o tempo do primeiro bloco acabou. A gente já viu considerações muito importantes. Números compostos, números primos, a parte de múltiplos e divisores, ou seja, uma parte muito importante que dá suporte a tudo que a gente vai falar a partir de então, ok? A gente fecha por aqui e já já vem com o segundo bloco.